Um americano do Velho Oeste avista uma ilha brasileira desabitada, a 1.140 quilômetros da costa. Em 1895, ele se autoproclama príncipe e anuncia sua mulher, uma milionária de Nova York, como princesa. Ele cria o Principado de Trindade, manchete em vários jornais. Lança selos, brasão e até uma bandeira. O novo reino é reconhecido por várias nações. Mas essa história, marcada por romances, escândalos e reviravoltas, terá um final desconcertante. A Inglaterra tomará a ilha e o Brasil vai entrar nesta disputa com a faca nos dentes. O difícil não é perder o que se tem, mas perder o que na verdade nunca se teve. É um americano, o nome dele, um nome pomposo, né? James Aloysius Harden Hickey. Era filho de um americano de origem irlandesa e a mãe dele era francesa. Quando James nasce em 8 de dezembro de 1854, São Francisco ainda vive a Corrida do Ouro, no Velho Oeste americano. O pai dele criou um patrimônio considerável que explorava minas de ouro no Velho Oeste. Entre 1848 e 1855, o sonho dourado atrai 300 mil pessoas à Califórnia. São Francisco, antes uma vila de 15 mil habitantes, passa a registrar altos índices de criminalidade. A mãe europeia percebe os riscos de criar o menino em lugar tão inóspito. E a família, ainda no século XIX, logo depois do nascimento dele, emigra para a França. A França é um império sob o domínio de Napoleão III, sobrinho de Napoleão Bonaparte. E o James, naquela época, ainda jovem, já ficou fascinado com a corte francesa. Imagina o que não passou na cabeça do adolescente, vendo aquela pompa, aquelas honrarias todas, aquele luxo, aquela criadagem enorme, né? Toda a vida de uma corte. Os pais matriculam o menino em colégio jesuíta em Namur, na Bélgica. Mais tarde, o jovem faz direito na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Ao retornar à França, James decide ingressar no exército francês. Aos 19 anos, entra na Escola Militar Especial de Saint-Cyr. Em 1875, conclui o curso com méritos. E era bom, o aluno, ele se formou com notas altas, mas um acidente levou uma patada de um cavalo que o deixou fisicamente debilitado e ele encerrou a carreira militar dele. Fora do exército, James vai lutar por suas ideias, seguindo outros caminhos. Ele casa com uma condessa, né, francesa, dentro dessa busca ávida por se tornar um nobre. O casamento é com a condessa de Saint-Péry, com quem terá um casal de filhos. No campo profissional, suas atenções se voltam para a política. E esse sujeito, James, ele se torna um ferrenho defensor da monarquia, apesar de ter nascido na pátria do liberalismo republicano, que é os Estados Unidos. Em 1883, James perde o pai e herda um pequeno patrimônio.
Com isso, ganha tranquilidade para se dedicar a traduções anglo-francesas e a escrever romances monarquistas. Napoleão III havia sido deposto em 1870 e a Terceira República estava a pleno vigor. Entre 1876 e 1880, com o pseudônimo de Sainte-Patrice, James publica 11 romances, todos monarquistas e antidemocráticos, como Cartas de um Yankee, Um Amor do Mundo e Maravilhosas Aventuras de Nabucodonosor. O escritor Irving Wallace avaliou a obra deixada por James Haddon Hick. Em The Square Pegs, Alguns Americanos que Ousaram Ser Diferentes, de 1958, o escritor classifica os enredos de James como ingênuos, marcados por personagens estereotipados e linguagem plana. E ele começa a se envolver em propagação do regime monárquico, atacar a república, cria um jornal defendendo a monarquia. Em 10 de novembro de 1878, James funda e edita o satírico Le Triboulet. O nome é uma referência a um famoso bobo da corte de Luís XII. A ilustração de capa mostra o bobo batendo em Marianne, o símbolo da república. Em 2 anos, o jornal se torna diário. A tiragem alcança 25 mil exemplares. Neste período, os jornais seguiam o espírito de Villemessant, que havia comprado Le Figaro em 1854. Se uma história não causa um duelo ou um processo, não é boa. A premissa traz fama a James. Ele é processado 42 vezes por difamação e participa de ao menos 12 duelos. Ele era um exímio espadachim, então ele se metia em duelos para defender lá as ideias, a ideologia dele. James é capaz de arrancar com um florete os botões de um colete. É uma fase de festas. James oferece grandes recepções e gasta boa parte de sua herança. Mas ele também obtém uma conquista. Ele apoiava a igreja também. Ganhou um título de Barão do Sacro Império Romano Germânico. As coisas começam a desandar em 1887. Com o fim do dinheiro dos monarquistas, o Le Triboulet, sem mais verba, fecha as portas. Outra notícia ruim. Seu irmão mais velho, que voltara para a América, morre na ruína. O casamento com a condessa também chega ao fim. No meio deste inferno astral, James reflete sobre a essência da vida. A busca o leva a uma viagem de 2 anos pelo mundo, que começa em Londres. Era um aventureiro, né? Ele não parava quieto num determinado lugar. Né? Embarcou num navio, Astoria, né? Um navio inglês. A vida dele é uma vida meio rocambolesca. Isso, a viagem à Índia foi em 1887, conhece lá as religiões indianas, começa a pesquisar sobre isso. Passou 1 ano na Índia, aprendeu filosofia sânscrita e budismo. No Atlântico, antes de cruzar o Cabo de Hornos, rumo ao Pacífico, o Astoria se depara com um cenário que vai mudar completamente a vida de James. A Ilha da Trindade surge longe no horizonte. Aí ele vislumbra lá no meio do oceano uma ilha, desabitada naquela época, terra de ninguém. Aí os sonhos
os sonhos fervilharam na cabeça dele, né? Não se sabe o motivo que leva o capitão Jackson do Astoria a se aproximar daquele ponto perdido no Atlântico Sul, a 1.140 quilômetros da costa do Brasil. Especula-se que o mau tempo o levou até ali. Talvez tenha sido a necessidade de reabastecer os barris de água. Ou, quem sabe, queria melhorar as refeições com carne de tartaruga, animal que desova naquelas praias. Na primeira visão da ilha, 3 picos se destacam. O mais alto deles se ergue a 620 metros. Daí a justificativa para o nome do território, descoberto em 1501 pelo navegador português João da Nova. Ela foi descoberta pelos portugueses, tanto que o nome é Trindade, mesmo em inglês é Trindade, mas ela ficou desocupada, porque realmente não tem um porto natural, não tem condições de plantio, não tem nada ali. De acordo com o jornalista e escritor americano Richard Harding Davis, expoente do jornalismo no início do século XX, James desembarca em um bote e caminha pela ilha. Os únicos animais são pássaros, tartarugas e caranguejos terrestres, além de cabras deixadas pelo astrônomo inglês Edmund Halley em 1700. Célebre por ser o primeiro correspondente de guerra dos Estados Unidos, Richard escreveu Real Soldiers of Fortune, na tradução livre Verdadeiros Soldados da Fortuna, lançado em 1906, que traz a biografia de James e de alguns outros americanos polêmicos. A porta de entrada na ilha é a Praia dos Portugueses, onde ocorreram as primeiras tentativas de colonização. O local abriga hoje o posto oceanográfico da Marinha Brasileira. O barão se encanta com o que vê. Chama especial atenção este paredão. Na base, escavada pela violência das ondas, uma caverna faz a ligação entre os dois lados da ilha. Neste local, diz a lenda, piratas, no início do século XIX, teriam enterrado um valioso tesouro inca. Este mesmo paredão, sabemos hoje, é o que restou do último cone vulcânico existente em todo o território brasileiro. A última erupção ocorreu há cerca de 250 mil anos. Trindade emergiu no Atlântico após uma série de erupções vulcânicas, que começou há mais de 3 milhões de anos. O território inclui ainda a pequena ilha de Martim Vaz e alguns rochedos, a 48 quilômetros de distância a leste. A área total abrange 10,4 quilômetros quadrados. Trindade tem cerca de 8 quilômetros de comprimento e quase 5 quilômetros na parte mais larga. O barão decide reivindicar a posse da ilha, que por ser terra nullius, terra de ninguém, está disponível, a seu ver, com base em leis internacionais. Ele se apaixona pela ilha de Trindade e resolve que a ilha de Trindade vai ser dele. O retorno a Paris ocorre em 1890. James Harding Rick está revigorado, cheio de sonhos. Neste momento, James vai conhecer um novo amor. Ele tinha fama de atrair mulheres bonitas e, dessa vez, tirou a sorte grande. Em 1891, ele se casa com a filha de um magnata americano
e aí ele começa a ter mais dinheiro para os devaneios dele, né? O sogro dando uma certa ajuda. Anna Harper Fegler é filha de John Haldane Fegler, ex-sócio de Andrew Carnegie no ramo siderúrgico e um bem-sucedido empresário na produção de tubos de aço. Não temos nenhuma imagem real de Anna. O casamento acontece em 17 de março de 1891, na Igreja Presbiteriana da Quinta Avenida, em Nova York, sob as bênçãos do renomado reverendo John Hall. Nos Estados Unidos, James colocará os seus planos em ação. E começa num processo de tentar registrar essa ilha de Trindade como uma possessão dele. Aí ele chega nos Estados Unidos e começa um movimento em prol disso. O barão vai morar com a mulher na casa do sogro em Nova York. A criação de um novo reino absorverá grande parte de seu tempo. Um dos primeiros passos é nomear o Conde de La Bussière, seu amigo dos tempos de Paris, como secretário de Estado. A chancelaria fica no número 217, na rua 36, em Nova York. Em 1894, ele se declara James I, o príncipe da Ilha de Trindade. E é uma coisa muito louca, só falando assim, porque ele cria uma bandeira. O pavilhão traz um triângulo amarelo, alusivo à Santíssima Trindade, envolvido em uma área vermelha. Ele cria brasão, ele cria títulos de nobreza, ordenamentos de como seria o governo da ilha. Em setembro de 1893, o barão notifica oficialmente a vários países sobre a posse da Ilha da Trindade. Em 5 de novembro de 1893, James consegue plantar uma notícia no New York Tribune sobre seus planos para tornar Trindade um país independente. A filha de Flegler aparece como uma princesa americana nas reportagens. Um norte-americano, dono de um principado, isso dava ibope, né? Em janeiro de 1894, o barão reitera a possessão e informa que, a partir de então, a terra passa a ser conhecida como Principado de Trindade. Segundo James, muitas representações diplomáticas reconhecem o novo principado. A monarquia será uma ditadura militar. Mandou confeccionar uma coroa para si. Na cabeça dele, o quadro já estava formado, então ele foi dando forma a esses aparatos todos, mas a ilha ainda não era dele. O monarca define que os oficiais de sua corte devem usar bigode à la Luiz Napoleão. O uniforme da guarda palaciana se inspira no do regimento francês Zouave, usado no século XIX no norte da África e adotado também pela 5ª Infantaria Voluntária de Nova York. O idioma oficial do reino será o francês. Na chancelaria, James elabora protocolo sobre a colonização. A ideia é empregar trabalhadores chineses na construção da cidade. As lendas de tesouros escondidos na ilha se tornam atrativos para os colonos. Acena-se com o compromisso de dividir parte da riqueza que vier a ser descoberta. James emite títulos de $200 e oferece a quem comprar 10 unidades o direito a uma passagem de ida e de volta, caso se arrependa 1 ano depois. Os primeiros voluntários farão parte da aristocracia.
O monarca prevê também a distribuição de títulos de nobreza. Estes são os selos postais emitidos pelo imaginário principado e que se tornarão valiosos mais tarde. O monarca cria um sistema de ordens e condecorações. Quer incentivar e premiar os que colaborarem com o novo principado. E ele sai nessa toada, tentando o apoio do governo americano para que esse sonho dele se concretizasse. Inclusive, ele manda uma carta para o então secretário de Estado dos Estados Unidos, falando desse desejo dele, pedindo um apoio estratégico do governo americano para tomar posse da ilha. Pelo que se sabe, o governo não deu muita trela para ele. O sogro John Flagler mostrou simpatia com as aspirações do genro. Em entrevista, o magnata comenta sobre o novo reino. Enquanto ele estava hospedado em minha casa, ele passava quase todo o tempo na biblioteca, traduzindo um livro indiano sobre o budismo. Minha filha não tem ambição de ser uma rainha ou qualquer outra coisa além do que ela já é. É uma garota americana. Mas o meu genro pretende levar adiante esse projeto de trindade e ele o fará. Mas ele continuou nessa ideia de ser o príncipe da Ilha de Trindade, chegou até a ter algum apoio de certos setores da opinião pública, setores formadores de opinião nos Estados Unidos. O The New York Times, por exemplo, publicou matérias sobre ele, né, matérias meio que amistosas a essa ideia do James, mas o fato é que a coisa não foi para frente. Mas James recebeu um duro golpe. Em 1895, a Grã-Bretanha, o maior império da época, ocupa a Ilha de Trindade, querendo fazer uma estação telegráfica lá. A Inglaterra ocupou a ilha, não foi uma invasão. Porque do ponto de vista dos ingleses, aquilo não era de ninguém. Não tinha ninguém lá. Se não é de ninguém, pode ser meu. Né? O objetivo deles era dar apoio ao funcionamento de cabos submarinos. Já havia um cabo submarino ligando o Brasil à Europa, sofreu manutenção constante, e ali seria um local adequado para dar esse apoio. A notícia é um baque para o barão. Suas reivindicações sobre as terras abandonadas haviam sido completamente ignoradas. Em outras épocas, a Inglaterra já havia ocupado o arquipélago. Em 1783, os ingleses ocuparam aquilo. Fizeram até um forte, o Forte da Rainha. Portugal começou gestões diplomáticas para que os ingleses retirassem, e os ingleses saíram dali, até porque ali não servia para nada. Aí Portugal ocupou, manteve o forte guarnecido até 1796. Aí o governador do Rio de Janeiro pediu para Portugal para poder tirar a tropa de lá, porque era um lugar infernal. Né? E um navio de suprimentos sem 6 meses. Imagina você ficar 6 meses sem uma comunicação qualquer. Muito claramente o muro aqui, né? As pedras perfeitamente empilhadas aqui para uma quina. A gente vê que é o muro mesmo de uma fortificação que foi erguida nesse local. E é um local perfeito para erguer uma fortificação, porque tem uma visão ampla aqui da Baía dos Portugueses. A gente encontra cerâmica, partes de telha. E essas telhas a gente vê que foram feitas de maneira artesanal. Tem muitas delas espalhadas por aí. Depois que a Inglaterra, pela segunda vez, tomou posse da ilha com o objetivo de criar uma estação telegráfica, esse fato ele foi noticiado. A ocupação explode como uma bomba no Rio de Janeiro, então capital da jovem República do Brasil. Os moradores do Rio de Janeiro, revoltados, né, com a invasão da ilha pela Inglaterra, o Café Londres foi depedrado, atacado pela população carioca, no caso.
O violento protesto popular pressiona a administração do presidente brasileiro Prudente de Moraes. O governo brasileiro reage, dizendo que Trindade é território brasileiro. Isso vai parar numa corte internacional. Arrasado, James prepara a contraofensiva. Não desiste da ilha. Durante a disputa entre Inglaterra e Brasil, James trabalha por fora. Busca apoio na diplomacia americana para reivindicar os seus direitos sobre o Principado. Ele instrui seu chanceler a enviar uma carta ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Richard Olney, pedindo a mediação na disputa com a Inglaterra e o Brasil. O problema é que o secretário torna a carta pública como algo bizarro. Como nada de importante acontece naquele agosto, a notícia ganha espaço nos jornais. O príncipe vira motivo de chacota. Colocou a carroça na frente dos bois, né? A imprensa viu que não ia sair principado daquela ilha, né? Duas nações reivindicando a posse do objeto do sonho dele, começaram a não dar mais crédito a ele, as notícias foram reduzindo e ele foi perdendo, vamos dizer assim, a popularidade dele. O jornalista Richard Harding Davis relata o clima na chancelaria do Principado de Trindade, localizada em um bairro modesto de Nova York, após a publicação das notícias desfavoráveis. Na soleira da porta, crianças de um cortiço brincam, enquanto na rua, um vendedor ambulante oferece couves murchas a um grupo de moradoras. O conde de la Boissière recebe o jornalista com desconfiança, mas o trata gentilmente. Richard se surpreende como o conde se refere a James. Ele me falou com franqueza e carinho sobre o príncipe James. Na verdade, eu nunca conheci nenhum homem que conhecesse bem Harding Hickey e que não falasse dele com uma lealdade agressiva. Um único jornal demonstra certa empatia com James Harding Hickey e o conde de la Boissière, o The New York Times. O repórter Henri Pen Dubois vê a história por outro ângulo. Ele diz ao editor-chefe Henry Carey: não há nada de engraçado nessa história. É patético. Ambos os homens são sérios. Eles estão convencidos de que estão sendo roubados de seus direitos. A única falha deles é que eles têm imaginação, e o que o resto de nós não tem. Foi assim que me impressionou, e é assim que a história deveria ser escrita. Então escreva assim. Em retribuição, o barão concede aos dois jornalistas a Ordem de Trindade, no grau Chevalier. Condecorou o jornalista para que tentassem virar o quadro um pouquinho, o jogo, para que ele voltasse a ter mais credibilidade, mas as coisas não andaram muito bem para o lado dele, não. Apesar das zombarias, James I tenta de todas as formas restabelecer a reivindicação de posse, mas recebe apenas o apoio da família e de alguns amigos. Uma ideia ousada, porém, lhe vem à cabeça. Ele vai fazer tudo para colocá-la em prática. Só que o nosso James ficou fulo da vida com essa história da Grã-Bretanha e aí ele resolve, qual foi a decisão dele? Invadir a Grã-Bretanha. Ele resolve declarar guerra à Grã-Bretanha e aí precisa montar um exército. James tenta lá conseguir recursos para um aparato militar bélico para invadir a Inglaterra a partir da costa da Irlanda. Que ideia! Aí ele vai fazer o quê? Vai bater na porta do sogro, vai pedir ajuda ao sogro. Pedir ao sogro que vendesse alguma fazenda dele, alguma empresa, para poder ter grana para poder invadir a Inglaterra. O sogro, que não era bobo nem nada, não entrou nessa, né?
A frustração toma conta de James quando os ingleses deixam a ilha em 1896 e os brasileiros assumem o controle. O Brasil havia alegado ser herdeiro de Portugal, o descobridor daquele território. O Brasil, por meio diplomático, solicitou a posse da ilha e com o apoio de Portugal, conseguiu, diplomaticamente, que a Inglaterra reconhecesse a soberania brasileira sobre a ilha. E a Grã-Bretanha tira o time de campo, digamos assim. Havia muitos interesses em jogo. A Inglaterra queria manter boas relações com o Brasil para obter tarifas alfandegárias semelhantes às obtidas pelos Estados Unidos, que aumentavam sua área de influência na região. Estas questões facilitaram um acordo favorável ao Brasil. Os ingleses ocuparam durante um pouco tempo, houve gestões diplomáticas brasileiras para que eles saíssem, e eles saíram. A Marinha foi lá, fez um monumento com uma bandeira dizendo isso aqui é brasileiro e foi embora. O território retomado pelo Brasil teria pouco uso até a montagem de uma base permanente. Trindade foi um presídio para presos políticos. Era o lugar ideal, não tinha como escapar. Né? E era castigo mesmo. Os presos, inclusive nesse caso, alguns ficaram em tendas e outros ficaram em barracões. Né? Só muito mais tarde é que a Marinha passou a ter uma presença constante de uma base naval e uma estação científica no local. E em 1957, efetivamente, foi criado o posto oceanográfico da Ilha da Trindade e desde então a ilha vem sendo guarnecida por cerca de 30 militares da Marinha do Brasil que se revezam a cada 4 meses. Então já temos mais de 60 anos de ocupação da ilha ininterruptamente. Apesar de vista com ironia por grande parte da opinião pública, o estabelecimento de um país independente na costa brasileira poderia ter gerado perda relevante para o Brasil. Hoje o país pode explorar economicamente uma área de 200 milhas ao redor do arquipélago de Trindade e Martim Vaz. A gente pode ver isso como uma coisa extremamente séria, extremamente pensada. Não só o devaneio de uma pessoa que quer ser rei, quer ser príncipe, mas a gente pode ver isso pelo viés da geopolítica também. Será que um americano, dono de uma ilha aqui perto do Brasil, uma ilha estratégica no Atlântico Sul, não seria interessante para o governo americano? Tanto que ele teve apoio de certos setores da opinião pública, formadores de opinião nos Estados Unidos apoiaram a ideia dele. O governo americano nunca se manifestou oficialmente, mas a gente não sabe. No meio do imbróglio, James Harding Henrique recebe a oferta inusitada: liderar uma revolta para restabelecer a monarquia no Havaí. A rainha Liliuokalani havia sido destituída e presa em 1893, e uma república instalada com apoio de tropas americanas e militantes europeus. É também uma empreitada arriscada, mas não sabemos qual foi a resposta de James. Além da perda de seu reino, James enfrenta outro problema: a falta de dinheiro, e ele nem pode recorrer ao sogro milionário. O jornalista Richard Haden Davis acredita que James tenha rompido com Frege por não ter acesso à herança de sua mulher. A primeira mulher de Frege, Annie, a mãe de Anna, havia morrido e deixado uma fortuna, mas Frege era o responsável pelos bens. Para ele, James se mostra despreparado para tocar os negócios. O sogro já havia sido contra o casamento da filha. Desconfiava à época que o barão estivesse interessado mais no dinheiro da família. Por isso, inicialmente James manteve a mulher com seus próprios recursos. O curioso é que Frege parecia ter apreço pelo barão, conforme escreveu Richard Haden Davis.
Ele sempre parece ter falado do seu genro com tolerância e muitas vezes com admiração até, como alguém falaria de uma criança inteligente e rebelde. Mas Hardin Hickey optou por considerar Flagler seu inimigo, um homem de negócios sórdido que não conseguia entender os sentimentos e aspirações de um gênio e de um cavalheiro. Mesmo assim, o barão chega a comprar uma fazenda no México e a investir em minas na Califórnia, com o dinheiro cedido pelo sogro. Os recursos, porém, vieram indiretamente por intermédio de sua mulher ou mesmo do conde do Labossière, também amigo de Flagler. Aos 43 anos, James se sente no fundo do poço. A opinião pública o vê como uma piada, um tolo. Está desmoralizado, brigado com o sogro, afastado da mulher e suas finanças estão combalidas. O jornalista Richard Harding Davis, que conhece James, observa: Você não pode julgar Hardin Hickey como julgaria um contemporâneo. Ele deveria ter vivido nos dias de Os Três Mosqueteiros, sabe? Ele era absolutamente honesto e absolutamente sem senso de humor. Para ele, pagar impostos, pagar as contas da mercearia, depender da proteção de um policial era algo intolerável. Ele vivia em um mundo de sua própria imaginação. No século XIX, esse tipo de personagem, esse tipo de aventureiro da linhagem do James, era comum. Essa categoria de aventureiro se cunhou esse termo, filibusteiro do século XIX. Um outro grande exemplo, o William Walker também era um americano que se declarou dono da Nicarágua. Invadiu a Nicarágua com um exército de mercenários e tomou posse da Nicarágua. Claro, foi combatido, houve uma rebelião contra ele e ele acabou sendo morto em Honduras. Desiludido com a perda de Trindade, James precisa vender parte dos bens para manter a família. Vê pouco a mulher. Ana vai para a Califórnia preparar a nova casa da família. Ela é acompanhada pelos 2 filhos do primeiro casamento de James. James está no México, mas o último interessado em comprar sua fazenda desiste. O barão se vê em um beco sem saída, mas se recusa a procurar a ajuda do sogro. Acabou que o sonho dele de ser o príncipe da Ilha de Trindade não evoluiu. E aí ele entrou numa depressão por causa disso, de não ter conseguido, né, o que ele queria, de ser esse príncipe de uma ilha do Atlântico Sul. O barão segue para El Paso, no Texas. Lá se hospeda no Pearson Hotel, em 2 de fevereiro de 1898. Na noite do dia 9, por volta das 7h30, James se recolhe aos seus aposentos. Ele se isolou num quarto de hotel, né, veio aquela depressão, e aí ele tomou uma overdose de morfina. No dia seguinte, por volta de meio-dia, funcionários do hotel arrombam a porta e o encontram morto. O interessante é que encontraram ao lado do corpo dele estava a coroa que ele mandou fazer do principado da Ilha de Trindade. E assim terminou o devaneio desse americano em ser o príncipe de uma ilha brasileira.